Cuidado com a mão que aparece no muro. Entre mitos e sombras. Eu sou de Cacaio. Vim até o Vale do Jequitinhonha atrás de um rastro antigo. Dizem que a mão no muro ainda caminha por aqui. Cheguei ao vilarejo de Capelinha numa tarde sem brilho. O sol empurrava uma luz cor de ferrugem pelas frestas das nuvens e o vento atravessava as ruas de terra como se sussurrasse um aviso. Eu sentia aquele presságio no peito. Aquela vibração baixa que sempre aparece quando alguma história antiga me chama pelo nome. Vim porque o ancião, seu Gervásio, guardião de causos e memórias, falara de um muro velho, enegrecido pelo tempo, onde, à noite, surgiria uma mão esguia, comprida demais, que se arrastava buscando quem ousasse passar. A mão no muro, uma aparição que mistura assombração e aviso. Ela procura quem anda errado, dizia o velho, com os olhos marejando lembranças que ele preferiu não explicar. A estrada até a casa dele era um risco de balo vermelho, cercada por mandacarus e arbustos que pareciam vigiar meus passos. O ar tinha cheiro de pedra molhada e de algo que eu não conseguia nomear. Talvez medo antigo, talvez silêncio demais. Caminhei devagar, sentindo a poeira subir do chão, dançando ao redor das minhas botas. Cada passo ecoava como se a própria serra estivesse me escutando. E eu, confesso, falava pouco. Só respirava fundo, tentando manter o coração num ritmo controlado. Seu Gervásio me recebeu com um gesto lento, quase ritual. A casa dele era de madeira gasta, mas firme, cheia de santos esculpidos e fitas penduradas nas janelas. No quintal, o vento fazia as folhagens baterem umas nas outras como palmas tímidas. Sentamos perto do fogão a lenha, onde a chama azulada estalava como se contasse segredos. De Cacaio, ele disse, com a voz arranhada. Tem coisa que a gente só vê quando tá preparado para não entender. Eu sorri sem graça. Vim para ouvir e respeitar. Ele balançou a cabeça devagar, olhando para o chão. A mão no muro é uma alma presa. Não é bicho, não é fantasma comum. É uma parte de alguém. Só a parte que sobrou do que um dia foi gente. E ela anda, procura, estende os dedos por cima do muro velho e esfrega. Sempre esfrega, como se pedisse para entrar. A história ficou vibrando dentro de mim como um tambor distante. Decidi caminhar até o local indicado, um muro antigo de pedra, escondido no mato, meio tombado. Um lugar que os moradores evitavam até mesmo de dia. Partiria ao entardecer, como sempre faço. A verdade costuma aparecer quando o sol se despede. Avancei pelo caminho estreito, enquanto o céu engolia a última faixa de luz. A trilha se alongava como um corredor de um sonho. Os insetos cantavam, criando um zumbido constante. E de repente, o cheiro mudou. Virou uma mistura de terra úmida e algo mais. Algo que eu não conseguia nomear. Talvez medo antigo, talvez silêncio demais. Eu parei. O vale ficava quieto demais. Tem alguém aí? Murmurei no ar só para testar o silêncio. Nada respondeu. Quando encontrei o muro, meu peito travou um segundo. A estrutura era baixa, feita de pedras grandes enfiadas umas sobre as outras, sem técnica, só peso e insistência. Estava coberta por musgo e as sombras ali pareciam mais densas, como se grudassem nas superfícies. Cheguei mais perto, tentando respirar devagar. Senti o vento mudar de tom, ficando irregular, como se respirasse junto comigo. Eu vim em paz. Falei do jeito que aprendi com os mais velhos. Então eu ouvi um raspar. Lento. Arrastado. Como unhas longas esfregando pedra. O sangue gelou dentro de mim. A mão apareceu devagar, pálida como cera, fina, ossuda, dedos compridos demais, articulados de um jeito que não parecia natural. Ela se apoiou no topo do muro, tateando o espaço como se estivesse cheirando com uma pele. Eu fiquei imóvel,
Juro que senti o ar diminuir ao redor. A mão se ergueu, e então começou a deslizar, deixando um rastro silencioso. Eu podia ver dunas de poeira se levantando onde os dedos tocavam, como se o próprio chão reagisse ao toque. Meu corpo inteiro gritava para correr, mas meus pés ficaram. Eu precisava ver, precisava entender. Então, ela se curvou para mim. Os dedos se esticaram, se torcendo, como raízes procurando água. A mão virou a palma para mim, como se pedisse algo, ou me convidasse. E aí, ouvi um sussurro. Não vinha do vento, nem da mata. Era dentro da minha cabeça. Deixa eu passar. A vontade de recuar tomou meu corpo, como um choque, mas ao mesmo tempo, uma tristeza profunda me invadiu. Era como se aquela mão carregasse uma dor que não era só dela. Era das pessoas que a esqueceram, das promessas quebradas, das histórias enterradas. Me lembrei das palavras de seu Gervásio. É só a parte que sobrou. A mão tremia, implorando sem voz. Eu respirei fundo, coloquei minha mão direita sobre meu peito e dei um passo. A mão reagiu com um movimento brusco, como se tivesse medo de mim. E então eu ouvi outro som. Um choro. Baixo. Quase de criança, mas vindo do mato atrás do muro. Dei mais um passo. A mão se encolheu, ocultando-se parcialmente entre as pedras. O choro ficou mais forte, mais próximo. E aí percebi que o som não tinha direção. Ele vinha de todos os lados, como se a dor fosse espalhada pelo ar. As árvores começaram a balançar sem vento. O chão vibrou sobre meus pés. E o muro tremeu. A mão se ergueu mais uma vez, agora mais agressiva, mais desesperada. Os dedos bateram na pedra com força, produzindo estalos secos que ecoaram pelo vale. Eu dei um passo atrás. Meu coração disparou. E então, ela fez algo que eu nunca vou esquecer. A mão virou a palma para baixo e bateu no muro. Como um aviso. Como um... não! Uma onda de silêncio caiu sobre tudo. O choro cessou. O vento parou. E a mão devagar se retraiu para trás das pedras, desaparecendo como se nunca tivesse existido. Eu fiquei ali, respirando rápido, tentando entender o que acabava de acontecer. Mas a verdade é que eu senti. A mão não queria passar. Ela queria impedir algo de sair. Caminhei de volta ao vilarejo com o corpo inteiro tremendo. A noite parecia mais pesada e cada sombra carregava um significado diferente. Seu Gervásio me esperava no alpendério, como se soubesse. Viu? Ele perguntou, sem levantar a voz. Assenti. Ele fechou os olhos devagar. A mão segura o mundo do lado de lá. Não deixe o resto vir. Agradeça. Tem alma que vira guardiã por obrigação. Fiquei em silêncio, sentindo o peso da noite sobre os ombros. A mão no muro não era uma ameaça. Era um sacrifício eterno. Um pedaço de alguém segurando o que não pode ser solto. E naquela noite, enquanto o vale respirava de novo, eu agradeci.